Embora existam muitas dietas, suplementos e planos de substituição de refeições que afirmam garantir uma perda de peso, a maioria carece de qualquer evidência científica. Existem, no entanto, algumas estratégias apoiadas pela ciência que têm impacto no controle de peso. Essas estratégias incluem exercícios, controle de ingestão de calorias, jejum intermitente e redução do número de carboidratos na dieta. Hoje, nesse vídeo, vamos ver 9 métodos eficazes e cientificamente comprovados para você perder peso. Método 1. Jejum intermitente. O jejum intermitente é um padrão de alimentação que envolve jejuns regulares de curto prazo e consumo de refeições em um período mais curto durante o dia. Vários estudos indicaram que o jejum intermitente de curto prazo, de até 24 semanas de duração, leva à perda de peso em indivíduos com sobrepeso. Os métodos de jejum intermitentes mais comuns são o jejum em dias alternados, que é o jejum que você vai fazer em 2 dias, comendo entre 500 a 600 calorias e 7 dias comendo normalmente. E temos também o método 16/8, que é você jejuar por 16 horas e comer apenas durante uma janela de 8 horas. Para a maioria das pessoas, a janela de 8 horas seria por volta do meio-dia às 8 horas da noite. Um estudo sobre esse método descobriu que comer durante um período restrito resultou no consumo de menos calorias e perda de peso dos participantes. É melhor adotar um padrão de alimentação saudável em dias sem jejum e evitar comer demais. Método 2. Monitorando sua dieta e exercícios. Se alguém quer perder peso, deve estar atento a tudo que come e bebe todos os dias. A maneira mais eficaz de fazer isso é registrar todos os itens que consome, seja em um diário ou um rastreador de comida online. Hoje em dia, existem diversos aplicativos. Os pesquisadores estimaram que só em 2020, mais de 6 bilhões de downloads de aplicativos de saúde seriam feitos, entre eles dieta, atividade física, perda de peso. Isso não é sem razão, já que monitorar a atividade física e o progresso da perda de peso em movimento pode ser uma maneira eficaz de controlar o peso. Um estudo descobriu que monitoramento consistente da atividade física ajudou na perda de peso. Enquanto isso, um estudo de revisão encontrou uma correlação positiva entre a perda de peso e a frequência de monitoramento da ingestão de alimentos e exercícios. Até mesmo um dispositivo tão simples como um pedômetro pode ser uma ferramenta útil para quem quer perder peso. Método 3. Comer atentamente. A alimentação consciente é uma prática em que as pessoas prestam atenção em como e onde comem. Essa prática pode permitir que as pessoas apreciem alimentos que comem e mantenham um peso saudável. Como a maioria das pessoas leva uma vida muito agitada, geralmente tendem a comer rapidamente, enquanto correm, no carro, trabalhando, nas suas mesas e assistindo TV. Como resultado, muitas pessoas têm mal consciência dos alimentos que comem. As técnicas para alimentação consciente incluem sentado para comer, de preferência à mesa. Você vai prestar atenção na comida e viver aquela experiência. Outra coisa que você pode fazer é jamais ser distraído ao comer. Por exemplo, ao ver TV, ficar no computador e mexer no seu telefone. Comer devagar. Você precisa reservar um tempo para mastigar e saborear os alimentos. Essa técnica ajuda na perda de peso, pois dá ao cérebro da pessoa tempo suficiente para reconhecer os sinais de que ela está saciada, o que pode prevenir o excesso de comida. Fazer escolhas alimentares ponderadas. Escolha alimentos que são cheios de nutrientes nutritivos e aqueles que vão se satisfazer por horas em vez de minutos. Comer proteína no café da manhã é a nossa 4ª dica para o método de emagrecer rapidamente. A proteína pode regular os hormônios do apetite para ajudar as pessoas a se sentirem saciadas. Isso se deve principalmente a uma diminuição do hormônio da fome e um aumento dos hormônios da saciedade. Pesquisas com adultos jovens também demonstraram que os efeitos hormonais de comer um café da manhã com alto teor de proteínas pode durar várias horas. Boas opções para o café da manhã rico em proteínas incluem ovos, aveias, manteiga de nozes, sementes, mingau de quinoa, sardinha, pudim de sementes de chia. O 5º método para emagrecer rapidamente é cortar os açúcares e carboidratos refinados. A dieta ocidental é cada vez mais rica em açúcares adicionados. Isso tem ligações definitivas com a obesidade, mesmo quando o açúcar ocorre nas bebidas e não nos alimentos. Os carboidratos refinados são alimentos altamente processados,
que não contém mais fibras, e outros nutrientes. Isso inclui arroz branco, pão e macarrão. Esses alimentos são de digestão rápida e se convertem em glicose rapidamente. O excesso de glicose entra no sangue e provoca o hormônio insulina, que promove o armazenamento de gordura no tecido adiposo, e isso contribui com o ganho de peso. Sempre que possível, as pessoas devem trocar alimentos processados e açucarados por opções mais saudáveis. Boas trocas de alimento incluem arroz integral, pão e macarrão em vez das versões brancas, frutas, nozes, sementes em vez de salgadinho com alto teor de açúcar, chá de ervas e água em infusão com frutas em vez de refrigerantes, smoothies com água ou leite em vez de suco de frutas. A sexta dica para emagrecer é comer muita fibra. A fibra dietética descreve carboidratos de origem vegetal, que não é possível digerir no intestino delgado, ao contrário do açúcar e do amido. Incluir muitas fibras na dieta pode aumentar a sensação de saciedade, podendo levar à perda de peso. Alimentos ricos em fibras incluem cereais integrais para o café da manhã, massas de trigo integral, pão integral, aveia, cevada e centeio, frutas e vegetais, ervilhas, feijões e leguminosas, nozes e sementes. O sétimo método para emagrecer rapidamente é o balanceamento de bactérias intestinais. Uma área emergente de pesquisa está se concentrando no papel das bactérias no intestino no controle do peso. O intestino humano hospeda um grande número e variedade de micro-organismos, incluindo cerca de 37 trilhões de bactérias. Cada indivíduo possui diferentes variedades e quantidades de bactérias em seus intestinos. Alguns tipos podem aumentar a quantidade de energia que a pessoa retira dos alimentos, levando à deposição de gordura e ganho de peso, a famosa barriguinha. Alguns alimentos podem aumentar o número de bactérias boas no intestino, incluindo uma ampla variedade de plantas. Aumentar o número de frutas, vegetais e grãos na dieta resultará em uma maior absorção de fibras e, em conjunto, mais diversificado de bactérias intestinais. As pessoas devem tentar garantir que os vegetais e outros alimentos vegetais constituam 75% de sua refeição. Alimentos fermentados são uma ótima opção. Eles aumentam a função das bactérias boas enquanto inibem o crescimento de bactérias ruins. Chucrute, kimchi, kefir, iogurte, miso contêm boas quantidades de probióticos que ajudam a aumentar as bactérias boas. Os pesquisadores estudaram amplamente o quinchim e os resultados dos estudos sugerem que ele tem efeitos anti-obesidade. Da mesma forma, estudos mostraram que o kefir pode ajudar a promover a perda de peso em mulheres com sobrepeso. Os alimentos probióticos estimulam o crescimento e atividade de algumas bactérias que beneficiam e ajudam no controle de peso. A fibra probiótica ocorre em muitas frutas e vegetais, especialmente na raiz de chicória, alcachofra, cebola, alho, aspargos, alho poró, banana e abacate. Também estão presentes em grãos como aveia e cevada. A oitava dica para emagrecer rapidamente é ter uma boa noite de sono. Numerosos estudos mostraram que dormir menos de 5 a 6 horas por noite está associado ao aumento da incidência de obesidade. Existem várias razões por detrás disso. A pesquisa sugere que o sono insuficiente ou de má qualidade retarda o processo no qual o corpo converte calorias em energia, chamado metabolismo. Quando o metabolismo é menos eficaz, o corpo pode armazenar energia não utilizada na forma de gordura. Além disso, dormir pouco pode aumentar a produção de insulina e cortisol, o que também estimula o armazenamento de gordura. O tempo que a pessoa dorme também afeta a regulação dos hormônios leptina e grelina, que controlam o apetite. A leptina envia sinais de plenitude ao cérebro. Nona dica para emagrecer rapidamente: gerenciar os seus níveis de estresse. O estresse desencadeia a liberação de hormônios como adrenalina e cortisol, que inicialmente diminuem o apetite como parte da resposta de luta ou fuga do corpo. No entanto, quando as pessoas estão sob estresse constante, o cortisol pode permanecer na corrente sanguínea por mais tempo, o que aumentará o apetite e potencialmente fará com que comam mais. O cortisol sinaliza a necessidade de repor as reservas nutricionais do corpo a partir da fonte preferida de combustível, que é o carboidrato. A insulina, então, transporta o açúcar do carboidrato do sangue para os músculos e também para o cérebro.
Se o indivíduo não usar esse açúcar na luta ou na fuga, o corpo armazenará como gordura. Os pesquisadores descobriram que a implementação de um programa de intervenção de gerenciamento de estresse de 8 semanas resultou em redução significativa no índice de massa corporal de crianças e adolescentes com sobrepeso e obesos. Alguns métodos de gerenciamento do estresse incluem yoga, meditação, técnicas de respiração e relaxamento, passar algum tempo ao ar livre, por exemplo, caminhando ou fazendo alguma jardinagem. Escolha um hobby de sua preferência. Mas a melhor maneira de atingir um peso saudável é fazer uma dieta nutritiva e balanceada. Isso deve incluir 10 porções de frutas e vegetais, proteínas de boa qualidade e grãos inteiros. Também é benéfico se exercitar por pelo menos 30 minutos todos os dias. Se você gostou da nossa dica de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar no grupo dos seus amigos. Até o próximo vídeo e muito obrigado!